Olá a todas, todos e todes, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um episódio do nosso podcast do programa Vivências de Gênero, e hoje vamos falar sobre transmasculinidades e saúde. E para isso temos a honra de convidar o pesquisador Leonardo Peçanha, que tem uma trajetória ampla e vasta sobre as questões de saúde, do esporte e dos estudos sobre gênero e sexualidade. Leonardo ele é doutorando em saúde coletiva pelo Instituto Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz, mestre em Ciências da Atividade Física pela Universidade Salgado de Oliveira e especialista em Gênero e Sexualidade, pelo Instituto Medicina Social da UERJ. É também licenciado e bacharel em Educação Física pelo Centro Universitário Augusto Mota. Atualmente, Leonardo integra o Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Estudos da Transhomocultura, a ABET, participa do Grupo de Trabalho Saúde da População LGBT+, da Abrasco e do Grupo Trabalho Temático Saúde e do GT Relações Étnico-Raciais do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. É também pesquisador do GenSex, Núcleo de Estudos sobre Gênero, Sexualidade e Saúde da Fiocruz, CNPq, e atua como profissional de Educação Física no Ambulatório Transidentidade da UERJ. Além disso, é consultor e assessor em diversidade, professor em cursos de formação e autor do livro Transgeneridade e Esportes, para além do cissexismo, como destaque para suas pesquisas sobre transmasculinidades negras, saúde transmasculina e pessoas trans nos esportes. Leonardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado esse convite para a nossa conversa. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, né, de poder estar aqui e falando um pouco, né, sobre esses temas importantes. Leonardo, você poderia comentar com a gente como começou essa sua trajetória na pesquisa e sobre essa temática sobre a transmasculinidade e o esporte? Quando eu estava na graduação, ainda na licenciatura, eu me aproximei de uma disciplina específica que era Fundamentos de Educação Física Escolar, e eu tentei o processo seletivo do PIBIC, né, do Programa de Iniciação Científica. Uhum. E aí eu fiquei 2 anos nesse programa, né, o primeiro como... Eu não fui bolsista no primeiro ano, no segundo ano eu fui, e aí eu já me interessava pelos os temas de gênero e sexualidade. Nesse PIBIC eu pude me aprofundar um pouco mais, né? Principalmente eu pesquisava bullying homofóbico, questões de violência na educação física escolar, Uhum. que foi um pouco do meu trabalho de mestrado, né? E até então eu estava indo por uma trajetória para pesquisar mais violências, né? E falar de saúde mental, né? Mais nesse sentido. Mas aconteceram várias coisas. Eu depois me aproximei do ativismo LGBT, porque eu já faço ativismo desde o movimento secundarista, né? Então eu já tenho uma história no movimento dos movimentos sociais relacionados ao movimento secundarista, movimento estudantil, Uhum. né? No ensino médio, quando eu estava no ensino médio. E aí, depois, quando eu passei pelo meu processo de transição de gênero, eu achei interessante eu dar um retorno para minha comunidade, né? Enquanto uma pessoa que também foi acolhida, eu queria retornar para minha comunidade o que eu recebi de acolhimento. E o que Uhum. eu entendi que deveria ser feito seria eu me tornar uma pessoa que ia estudar sobre esses temas e que ia falar sobre principalmente direitos e cidadania da população trans. Mas por conta da minha formação, né, eu percebi também que as pessoas me chamavam muito para falar sobre saúde, né? Então eu comecei a investigar mais os temas relacionados à saúde, Uhum. especificamente a saúde transmasculina, também porque eram temas que me atravessavam e eu queria ajudar não só a mim, mas todo o meu coletivo, da minha comunidade. Então, eu usei as ferramentas que eu já tinha, né, da minha trajetória acadêmica nas outras áreas, para também poder colocar esses outros temas que eu achei interessante e eu passei a investigar. Uhum. Isso em meados de 2012, por aí, 2013, comecei a estudar sobre esses temas e comecei a ser chamado para falar, né? Então, aí eu comecei a fazer um movimento de
de ir em vários lugares para falar sobre a temática das transmasculinidades e direitos civis e cidadania, e sempre falava sobre saúde. Uhum. Então eu acabei meio que um pouco vinculado, né, às três coisas, né, o pesquisador, o ativista e o profissional. Maravilha. Eu me identifico muito, assim, com a sua trajetória, porque de fazer a ciência a partir do nosso corpo, né? Sim, é quase que uma pesquisa autobibliográfica, Sim. assim, né? Então, eu acho isso muito interessante. E aí, vindo você também, vindo da trajetória da área acadêmica, né, da formação, né? Você é formado em educação física. Eu queria saber, assim, qual foi a sua perspectiva, na sua experiência da educação física para chegar, olhar, assim, para o corpo a partir de uma outra ótica. Eu acho que a educação física ela contribui muito para que a gente possa ter uma percepção corporal diversa, Uhum, né? Principalmente para pessoas que têm marcadores sociais da diferença, mais que são lidos como subalternizados, digamos assim, né? Porque são lidos, não são subalternizados, são colocados nesse lugar. sim. Então, eu acho que se perceber e olhar para o corpo, né, e questionar o corpo e observar o quanto que a nossa corporeidade tem de ferramenta mesmo de acionar diversas perspectivas, tanto na saúde como no social, Uhum, como, enfim, diversas áreas, é importante. E para além do movimento em si, que é o que a gente discute muito na educação física, eu acho que é uma questão mesmo de você olhar os fatores sociais que estão ali inseridos dentro desses corpos, né? E o que eles estão nos dizendo, uhum, sim, né? Eu acho que o primeiro momento é você olhar para eles, o segundo momento é entender o que esses corpos estão dizendo. O corpo fala, né? Não só pela sim. boca, mas pela expressão corporal, pela manifestação corporal. E eu acho que isso é muito importante, não à toa, né, não fiz uma pesquisa ainda sobre isso, mas de forma empírica e pelo que eu tenho de conhecimento, né, de colegas e tudo, eu percebo que existe, algumas pessoas transmasculinas, homens trans, que são da educação física. E Uhum. muitos relatam, que é a minha percepção também, que a educação física ajudou eles a se entender enquanto uma pessoa trans, enquanto uma pessoa que queria ressignificar o seu corpo, né? E que através desse movimento, através de ressignificar o corpo, através do movimento, através, né, de um tônus muscular maior ou menor, ou ganhando ou perdendo, ele conseguiu se ressignificar. Então, eu acho que é uma das possibilidades da gente dialogar com o corpo e olhar para o corpo. Uhum. Eu achei muito interessante porque a educação física ela também perpassa pelo campo da saúde, né? Uhum. Porque ela está inserida ali no contexto também das ciências biológicas, de certo modo. E aí ontem eu estava ministrando uma aula no curso de Geografia no quarto ano da disciplina de Geografia da Saúde, que eu pesquiso sobre Geografia da Saúde, e aí nós conversamos muito sobre masculinidades, porque, enfim, são problemas diferentes, a origem dos problemas sempre é a mesma, né? Que é a cis-heteronormatividade compulsória, enfim, o machismo, o patriarcado, e sempre a discussão que não acontece somente em relação à masculinidade, né? Esse silêncio dos homens de debater sobre esse assunto, reconhecer, né, seu papel de ação e de motor para inibir e solucionar, assim, grandes desigualdades históricas que o Brasil ainda não solucionou. E aí, nesse debate sobre a masculinidade, sobre as transmasculinidades, sobre a população LGBT de modo geral, a gente conversou muito sobre a questão da saúde, né? E aí, uma das alunas, elas me questionaram mesmo justamente o fato de, hoje, por exemplo, alguns homens trans estão gestantes, né? E como que é esse sistema de saúde hoje em dia para acolher e cuidar desses corpos? E aí eu queria saber de você, qual que você encontrou, não só na sua experiência pessoal também, os desafios, assim, em relação ao sistema de saúde, para as pessoas transmasculinas. Eu acho que um dos principais desafios é o acesso. Uhum, Ter acesso a um atendimento humanizado e que respeite de fato aquela pessoa como ela é, uhum, sabe? A gente ainda está muito no básico ainda. sim, A população trans ainda demanda direitos básicos. Respeitar o nome, respeito a você usar um banheiro, né, que se identifica, respeito a ser atendido de maneira digna.
Então, para além dos protocolos de saúde que existem, né, das cirurgias, questão da reposição hormonal, eu acho que o básico ainda, que é você ser chamado pelo seu nome, ainda pega muito. Muitas pessoas trans ainda se negam a comparecer, né, em ambulatórios, em hospitais, porque ainda tem esse medo de não ser reconhecido, não ser Uhum. reconhecida. Então a gente ainda, muitas coisas avançaram, mas ainda perpetua no imaginário social das pessoas, né? Mesmo quando a pessoa já retificou o nome, mesmo quando a pessoa tem uma identidade que condiz com como ela se identifica, se ela não tiver uma leitura social Uhum. padrão, lida como padrão, ela vai passar por transfobia. Então, acho que o acesso ainda é muito dificultado por conta desse padrão hegemônico que a sociedade nos empurra a todo momento. Se você for uma mulher que você tem chuchu na cara, né, que é a barba, né, mal Uhum. feita, você pode ser chamado no masculino. Se você for um homem trans que não fez ainda a mamoplastia masculinizadora e tem ali um volume ali no seu peitoral, você pode ser chamado no feminino. Então existe uma grande dificuldade de acessar, não pelas pessoas em si, mas porque todo um sistema ainda não está preparado Uhum. para atender essa população. Sim, e aí, na sua fala, né, me evidenciou muito a questão dos símbolos, né, sociais que nós adquirimos agora como binarismo. Né? Na aula a gente passei algumas imagens, assim, por exemplo, o salto alto. Um jogo assim, é de menino e de menina. E aí o salto alto ele foi um dos elementos que, quando foi criado, ele foi atribuído ao gênero masculino, né? Porque os homens Sim. militares utilizavam na época para alçarem suas flechas. E aí, com o passar do tempo, o desenvolvimento da sociedade, esses outros elementos foram sendo atribuídos a outros gêneros, né? O que demonstra pra gente que esse binarismo ele é fluido, ele não, esses elementos que nós adquirimos enquanto simbolismos para diferenciar corpos e pessoas, é um trabalho, assim, social, mesmo, é socialmente construído. E aí, falando sobre o sistema de saúde, a gente conversou também um pouco sobre a questão do preconceito e da violência institucional, obviamente, dentro das instituições, mas também o nosso papel enquanto cidadão, né? De fazer valer esses direitos, de respeitar o nome social, por exemplo. Porque às vezes um profissional da saúde, ele está lá em um ambiente, mas ali, enquanto ele está na prática do atendimento, ele implica sobre o seu paciente o seu pensamento pessoal, para quem for conservador, né? Não fazendo valer esses direitos. Então, eu entendo também que esse é um grande desafio, né? De fazer valer não só para além das instituições, mas pelos profissionais mesmos que estão ali aplicando a sua prática. Aí o sistema de saúde, falando em saúde em si, é primordial, né? Porque a gente está falando de promoção da vida, né? E de cuidado, principalmente. E aí, o que você entenderia sobre o que é a saúde transmasculina, para além do biológico e do medicalocêntrico, assim, do tratamento do corpo biologicamente dizendo? Eu acho que é entender essas pessoas como cidadãs, como humanas, né? A professora Jaqueline Gomes de Jesus, ela diz que, num contexto assim geral, as pessoas trans ainda não são lidas como humanas. Uhum. E isso precisa acontecer, né? Para além do que diz os protocolos, né, a portaria, né, em relação ao uso do hormônio, o processo de modificação corporal, a pessoa trans fica doente igual qualquer outra pessoa, né? Tem dor de dente, dor de barriga, briga com o namorado, com a namorada fica mal, Uhum. sabe? Qualquer coisa. E a gente precisa estar sendo atendido de uma maneira que dê conta desses problemas. Não só a questão, né, do corpo e a questão relacionada ao processo transexualizador, né, digamos assim. Uhum. Então é importante que a gente, por exemplo, entenda, os profissionais de saúde entendam, por exemplo, que demandas específicas da saúde mental impactam o cotidiano das pessoas trans, das pessoas trans masculinas, né? Porque todo o universo, como eu já falei, existe todo um universo que não consegue compreender ou não respeita, né, o nome, né, a sua subjetividade. E isso vai interferir nas questões de violência, nas questões de não acesso, Uhum. e vai ter complicações na saúde mental. Então, por exemplo, a saúde mental é uma questão, né? A própria questão da gestação paterna, né? De como que o pré-natal está sendo feito, Uhum. está sendo respeitado ali uma masculinidade, não somente não uma feminilidade, né?
o acesso eh, ao lazer, o acesso a práticas corporais. Tudo isso são demandas que muitas das vezes não é tão pensado, porque se olha basicamente mais para a reposição hormonal e as cirurgias. Uhum. Mas existem outras questões relacionadas à saúde que a gente também precisa olhar e que as pessoas trans têm direito, porque é direito de todo cidadão e cidadã, né? Então tem outras esferas também que são importantes e que vão impactar a vida da pessoa trans em diálogo com essas outras demandas, né? Como reposição hormonal e modificação corporal, que é um conjunto de fatores em saúde que vão favorecer para que essa pessoa tenha uma vida com qualidade, que é o que a gente quer, Uhum. qualidade de vida. É garantir a promoção da saúde, né? Não Exatamente. apenas a saúde assistencialista. Isso. E aí a gente, assim, do Biogeos, aqui no grupo de pesquisa que pesquisa sobre geografia da saúde, a gente acredita nessa forma, né, da saúde para a vida das pessoas, não apenas uma saúde para pessoas, né? Sim. É uma saúde que precisa garantir a qualidade de vida. E aí, entendendo a saúde como uma aglutinação de outras dimensões da nossa vida, né, que é o acesso a outros direitos como moradia digna, ao trabalho, educação, ao lazer, todas essas condições de vida, elas nos garantem um estado de saúde, né? E aí, para as pessoas trans, de modo geral, isso é tudo muito instável, né? E aí, por isso que há esse grande adoecimento psíquico e emocional da população LGBT, sobretudo na população trans, né? A gente fala de um Brasil, de um país que é o país que mais assassina a população trans do mundo, Sim, em contrapartida, é o país que mais consome pornografia da população trans. exatamente. Então, é um país que existe, assim, uma extrema contradição, né? E violências muito evidentes, assim, que é muito materializadas também, né? Sim. E aí, falando sobre as transmasculinidades e sobre interseccionalidade, você fala sobre transmasculinidades negras, né? Como raça, classe e gênero, você entende que eles se entrecruzam nessa experiência, assim, não só com a saúde, mas para as pessoas transmasculinas, de modo geral, no cotidiano. Não tem como a gente falar de pessoas trans, pessoas no modo geral, e não interseccionalizar com fatores outros, né, qual o ser humano está inserido. Então, não tem como uma hora ser homem trans, outra hora ser homem negro, outra hora ser homem gay, né? No caso do homem trans gay. Uhum. Então, assim, a interseccionalidade ela é muito importante para visualizar para nós, né, o que o ser humano ele não é uma coisa só, ele é um conjunto, né, ele é uma intersecção, uma interseccionalidade, e essa pessoa ela precisa ser olhada como um todo, e não separar ela, recortar, Uhum. né? Então as demandas, por exemplo, das transmasculinidades negras, elas vão ter algumas características específicas em relação às transmasculinidades brancas e às masculinidades cisgêneras, por conta da trajetória, por conta, né, do que é ser um corpo negro trans no Brasil, no mundo, né? E isso tem impacto em como as pessoas vão acessar a saúde, o trabalho, a educação, né? Algumas pesquisas que saíram há pouco tempo, o IBRAT, né, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, vem fazendo pesquisa no âmbito das transmasculinidades, né? E, infelizmente, existe um aumento do número de ideação suicida por parte de homens trans e pessoas transmasculinas, né? E dentre esse número, os homens trans negros são os que mais fazem essa ideação. Uhum. Então, acredito que o racismo e a transfobia, né, elas não estão separadas num processo de violência. Elas estão juntas, elas se somam e se multiplicam, fazendo com que o corpo transmasculino negro perpasse por essas questões de violência, né, no cotidiano. E isso precisa ser totalmente olhado, visibilizado, a gente precisa falar sobre isso, Uhum. para que as pessoas, né, transmasculinas negras, os profissionais de saúde, as pessoas da área da educação, da área da empregabilidade, de todas as áreas, possam compreender, né, que essas pessoas perpassam por essas questões e que elas precisam ser acolhidas, respeitadas, né, e não serem minimamente jogadas para trás. Uhum. Né? Porque se, numa perspectiva maior, né, a gente já tem o genocídio da população negra, que não está diferenciado, né, quando a gente fala em morte de população trans, Brasil, o país que mais mata pessoas trans que mais são assassinadas são mulheres trans e travestis negras.
Então, a gente vê que a raça ela está atravessando sempre. Uhum. Ela vem atravessando, né, o debate também da transgeneridade, e aqui não é um ranking, né, Sim. mas dizer o que de fato acontece. A gente não pode minimizar o fato do Brasil ser um país que tem o maior número da população preta e parda. E isso vai ter impacto. Né? Na Uhum. transgeneridade é a mesma coisa, né? População trans. Então, falar de transgeneridade também, né, de transmasculinidade, e não interseccionar com outros fatores, né, com outros marcadores sociais, principalmente a raça, é não estar vendo, né, o todo. Uhum. É só uma parte. Assim como não só a raça, mas questões de pessoas com deficiência, né, pessoas com pouca mobilidade, pessoas que vivem em outros territórios, como o território de favela, Uhum. né? Falando da questão de classe. Então, a gente precisa olhar o todo, porque senão, em vez da gente abrir, a gente vai começar a guetificar as pessoas, entendendo que dentro das transmasculinidades, as pessoas elas são diferentes entre si, né? Uhum. Por mais que exista ali algo em comum, vão existir demandas em comum, mas as pessoas são diferentes. E é essa diferença que precisa ser mostrada. Maravilha. E aí, falando sobre o corpo, qual que você acredita qual que é o papel dessas práticas corporais, sobretudo esportivas, né? Você vindo também dessa área dos esportes, na construção tanto da saúde, como da autoestima, e da cidadania para homens trans. Principalmente o debate sobre lazer, esporte, ele ganhou assim, visibilidade, ficou mais aparente depois por um debate de violência, que foi o debate da entrada da Tiffany na categoria feminina no vôlei, né, Uhum. no alto rendimento, né? E as pessoas começaram a olhar para isso. Só que eu costumo dizer que as nossas questões elas são tão básicas que o lazer e o cuidado com o corpo através das práticas corporais ficou nesse limbo, né? E precisou toda essa violência acontecer para a gente poder falar sobre isso. Uhum. Então hoje o cenário está um pouco diferente, né? Por mais que tenha toda essa discussão, né, do debate de pessoas trans nos esportes, da suposta vantagem, né? Porque é suposta mesmo. Então, o que aconteceu foram que as próprias pessoas trans começaram a se organizar para estar nesses espaços. Já que vocês não querem a gente aqui, nós vamos nos organizar. Então, hoje Uhum. tem vários coletivos, grupos, né, de pessoas trans, em grande maioria até de pessoas trans masculinas e homens trans, que se organizaram, criaram coletivos para correr na rua, fazer corrida, nadar, jogar capoeira, jogar futebol, jogar vôlei, jogar basquete. Então, pelo Brasil afora, foram criados diversos tipos de coletivos, times, Uhum. grupos, que hoje se unem para fazer prática corporal e atividade física. Então, isso é muito importante, né? O grande detalhe é que a gente não pode. O que não deveria, né, não deveria existir, é essa interrupção que existe, principalmente no caso de quando são homens trans, mulheres trans também, mas é mais homens trans, indo para o alto rendimento, porque quando ele, Uhum. antes da transição, ele consegue acessar até um alto rendimento, mas quando ele faz o processo de transição, ele não consegue mais acessar. O professor Eric Seger, ele também diz desse limbo dos homens trans nos esportes. Eu chamo de não lugar, ele chama de limbo. São duas palavras para falar da mesma coisa. Uhum. E os homens trans caem nesse não lugar porque não conseguem mais competir no alto rendimento e às vezes até nem no amador. Então, o fato de ter todos esses coletivos, esses grupos, que é ótimo, não pode ser impeditivo para que os homens trans e pessoas trans no geral possam estar nas competições do alto rendimento. Né? Não dá mais para a gente aceitar essas diretrizes internacionais, diretrizes horríveis, Uhum. transfóbicas, né? Que vem acontecendo. Mas, como eu falei, em contrapartida, todos esses coletivos, né, que vieram é para dar uma resposta de que a gente não está parado, que a gente não vai parar. Né? E que os coletivos eles vêm com uma força total para mostrar que a gente também pode ser atleta. Sim, um movimento de resistência, Isso. né? E aí você comentou sobre a questão do lugar, eu que sou geógrafo. Eu gosto muito, assim, de tentar entender o que as pessoas
pensa, né? E eu queria ouvir de você, assim, o que seria esse não lugar para... E já começando a falar sobre essas produções acadêmicas, assim. Acho que no caso das transmasculinidades nos esportes, é não ter essa continuação. Uhum, A gente tem um caso do Marcelo, inclusive o Marcelo está no meu livro, Transgeneridade e Esporte para Além do Sexismo. O Marcelo é um homem trans que jogava no futebol feminino antes da sua transição. Era uma pessoa que tinha destaque, né? Estava indo bem. E quando ele começa a fazer o processo de transição, ele começa a ter dificuldade para poder continuar jogando, uhum, né? Ele conseguiu até jogar em um time, né, no masculino, numa categoria inferior, não nessas mais grupo A, B, foi numa mais inferior, ele conseguiu, mas começou a ter problemas, né? Então, não tem uma continuidade da carreira do atleta, principalmente de homens trans, no alto rendimento. Porque ser atleta é um trabalho. uhum, E quando a gente diz que atleta é um trabalho para pessoas trans, tem uma conotação um pouco maior, porque o trabalho é justamente o lugar onde a pessoa trans é guetificada no sentido de que só pode ter um tipo de trabalho. uhum. A gente vê muito com mulheres trans, né? Elas são empurradas para a prostituição. E aqui também não é nenhum tipo de moral a prostituição. É uma das principais e primeiras ocupações do mundo que a gente Sim. tem. Mas elas não podem apenas ficar à mercê disso. Uhum. Elas podem estar lá porque elas querem estar lá e não por serem Por ser a jogadas, única opção. serem, né, uma coisa compulsória. Uhum. E isso também já está acontecendo com os homens trans. É um contexto um pouco diferente. Uhum. De repente você não vê homens trans nas ruas, mas vê nesses sites, né? Sim. Também fazendo trabalho de prostituição. Então, a gente não quer que essa seja a única opção. A gente quer que eles consigam, né, acessar o alto rendimento como atletas, né? E aí esse limbo que os homens trans caem, porque a vida para, eles não conseguem mais competir e vão ter que... O cara viveu a vida inteira sendo atleta, aí agora ele fez transição, não consegue mais trabalhar, mas competir. E aí ele acaba indo para outros lugares. Uhum. Um desses lugares é a prostituição. E isso é um problema, esse é o limbo, né, que muitos caem. E tem também um outro fator, que é a questão, o homem trans nesse lugar do alto rendimento, para competir com mulheres, não pode porque é um homem trans porque faz uso da testosterona. Para competir com homens também não pode porque é indiferente. O homem trans nunca vai vencer de um homem cis. Né? O que é oriundo de um feminino não vai conseguir, né? Aquela ideia patriarcal, machista, né? Que também é atravessada pelas transmasculinidades. Então, esse também é um outro limbo. Quer dizer, o homem trans ele fica ali. O próprio Comitê Olímpico, o Comitê Olímpico Internacional, dentro das suas diretrizes, né, já dizia lá que homens trans estavam elegíveis para participar de qualquer categoria. Isso também é uma deslegitimação da identidade das transmasculinidades. Enquanto for binário, né? Enquanto, para mim, não era para ser mais binário. A gente tinha que ter uma outra forma, né, de categorizar, né, as pessoas no alto rendimento. Mas enquanto for binário, homens trans têm que estar com homens e mulheres trans têm que estar vestidos com as mulheres. E quando você fala que homens trans são elegíveis para participar de qualquer um, você está deslegitimando e está colocando o homem trans como inferior, quer dizer, é indiferente. É um outro limbo, é um outro não lugar, né? E aí acaba que ele não consegue nem ir pro feminino, nem pro masculino e para a carreira. Entendi. E você poderia falar um pouco sobre... Você falou agora sobre o seu livro, né? Transgeneridades e Esportes para Além do Sexismo. Você poderia comentar mais um pouco sobre suas produções, sobre seus livros? Esse livro, ele é o segundo livro que eu organizo, é uma coletânea, né? Esse o Transgeneridade e Esporte para Além do Sexismo. A gente lançou ele em 2024 pela editora Metanoia. Eu estou organizando, né? São 4 sessões e 22 autores. Eu lancei um outro livro também em 2021, junto com o Vércio Gonçalves e o Bruno Santana, que é o Transmasculinidades Negras, Narrativas Plurais em Primeira Pessoa, que também são 24 autores, também é uma coletânea, onde a gente também traz as perspectivas das transmasculinidades negras aqui do Brasil. Então, o Transmasculinidades Negras
A gente queria dar... São 2 livros de contranarrativa, na verdade. O Transmasculinidade Negra, a gente queria falar das perspectivas das transmasculinidades negras, como eu falei, que é diferente das transmasculinidades brancas e das masculinidades cisgêneras, né? Principalmente das brancas, porque das negras tem coisas em comum, as masculinidades cisgêneras trans e cis têm muitas coisas em comum, né? Principalmente de leitura social. Então, a gente queria falar sobre isso, porque a gente começou a perceber que muitos grupos de homens trans, principalmente negros, estavam começando a adoecer no início do processo de sua transição. Porque isso acontece com qualquer homem trans negro, que é o que eu chamei de dicotomia de objeto-ameaça. O homem negro trans, quando ele começa a ser lido como homem, ele passa a sofrer racismo. E não é o racismo qualquer, é o racismo do homem negro. Sim. O racismo do homem negro é o quê? É a ameaça, é o bandido, né? O ladrão, o traficante. Então, isso para uma pessoa transmasculina, né, que desde criança foram atribuídas a essa pessoa transmasculina outras perspectivas de cuidado, e não com cuidado em relação a uma masculinidade, sim uma feminilidade, assusta. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é que a população negra como geral é atravessada pelo racismo. E os homens trans, quando fazem essa transição, fica bem nítido isso. Porque antes, quando era lido como mulher, deixou de ser objeto, porque é aquela leitura da mulher negra, né, que é aquela sambista, hipersexualização da mulher negra, e quando passa a ser lido como homem, passa a ser lido como ameaça e ameaçador. Então, essa é a dicotomia. Então, a gente queria falar isso para os nossos pares políticos, sociais, e a gente fez esse livro. Meu capítulo especificamente é sobre isso, sobre essa dicotomia, que eu e o Marcelo Caetano, a gente começou a falar sobre isso lá em 2014, 2015. Tem 2 entrevistas que marcam esse norte histórico, né, e teórico sobre as transmasculinidades negras no Brasil. A minha entrevista está lá no portal GLE10, que fui entrevistado pelo... agora eu esqueci o nome do jornalista. Mas está lá no portal GLE10. E a do Marcelo Caetano tá na revista Fórum, quem quiser procurar. Tá? A gente fala um pouco dessa perspectiva das transmasculinidades negras, que também tem muita questão relacionada à saúde mental. Como que isso chega pra gente, né? Como que isso mexe com a nossa cabeça. No momento mais feliz da nossa vida, a gente passa a sofrer mais violência, né? E o outro livro, o Transgeneridade e Esporte, também é uma contranarrativa. Ele é um livro totalmente escrito só por pessoas trans. O Transmasculinidades Negras também, são só homens trans e transmasculinos negros. O Transgeneridade e Esporte também é escrito só por pessoas trans, mulheres trans, travestis e pessoas intersexo, para dar essa contranarrativa sobre esse debate. Então a gente fala sobre a questão especificamente da suposta vantagem, a gente fala, tem narrativa de atletas, a gente também vem falar um pouco da questão do como a educação física escolar e como a escola pode contribuir, né, com essas percepções de corpos diferentes no âmbito escolar, principalmente dentro da educação física escolar, que é até o capítulo do Bruno Santana, que é professor de educação física. Em todas as sessões, são 4 sessões, em todas elas tem profissionais da área da educação física, né? E a terceira sessão, que são as epistemologias nos esportes, né, que é o meu capítulo especificamente, eu venho falando sobre como que a saúde, né, e as práticas corporais podem contribuir para uma qualidade de vida melhor, falando também desse lugar de cuidado em saúde, né? Eu falo um pouco também do Patrício Manuel, que é um atleta americano, um homem negro trans, que venceu de 3 homens cisgêneros e quase não é falado, né? Aquela coisa do limbo, né? Quando leem homens trans como inferior, sequer chegou essa notícia de que ele tinha vencido, que ele desmembrou tudo que é considerado que ele colocou abaixo nessa essa leitura. Sim. De que se homens trans são inferiores, ele mostrou que não é, porque ele venceu de 3 homens cis. O discurso caiu assim. Caiu tudo. E não foi divulgado. A primeira luta dele foi em 2018 e as outras 2 foram ano passado.
Lá mesmo nos Estados Unidos foi pouco divulgado e não chegou aqui no Brasil, só a primeira que chegou. Ele já teve uma derrota, que ele perdeu ano passado uma vez, mas ele tem mais vitórias. E as pessoas não conhecem o Patrício Manuel. Então isso também é um limbo, desconhecimento desses homens trans que vêm conseguindo atuar no alto rendimento e principalmente vencendo de homem cis, com quem se beneficia dessa invisibilização. É o próprio sistema mesmo, né? O sistema com C, né? Que impede que esses temas e essas discussões cheguem no cotidiano, né? Para desmistificar mesmo que, né, não está nesse lugar de inferior, assim como a mulher trans não está nesse lugar de superior. Né? Então os livros são sobre isso, mas eu venho problematizando tanto das questões das transmasculinidades negras, mas também em relação à questão da saúde. Falo no âmbito tanto da saúde mental, principalmente para falar de racismo e transfobia, mas também para falar sobre gestação paterna, que é um termo que a gente tem cunhado, né, que é quando o homem trans engravida, para falar de direitos sexuais e reprodutivos de homens trans, para falar de transfeminismo das transmasculinidades, que é um termo que eu, professor Jaqueline Gomes de Jesus e Anne Monteiro, né, estamos trazendo para trabalhar o transfeminismo junto com essa ideia de saúde transmasculina. Usar o transfeminismo para acionar a saúde transmasculina como algo que vai nos beneficiar. Então a gente tem um artigo sobre isso, também está lá na Rebé, na revista da Rebé, e é por aí que a gente tem pesquisado. Eu queria ouvir de você, assim, qual é a sua percepção sobre o que é a saúde? Você tem uma trajetória, assim, também pesquisando, né, sobre as questões de saúde. O que você entende do que é? Eu acho que a saúde, ela não é meramente ausência de doenças, né? Ela é você conseguir estar minimamente pleno com o seu corpo físico, né, mental e espiritual. Isso é muito difícil. Principalmente falando de Brasil, falando, né, de América Latina e tudo que a gente vê aqui ao nosso redor. No Brasil, né? de Dandara, de Camanicongo, né? Isso, exatamente. Então é muito complexo, porque a gente não está chegando, não está conseguindo. Às vezes o corpo está bem, mas o mental não está, o espiritual não está, e por aí vai. Então, acho que estar pleno com a saúde, eu acho que ainda poucas pessoas vão estar, né? Principalmente se falando de pessoas que são atravessadas por mais de diversos marcadores sociais. Mas o que a gente pode fazer é cuidar para que esse impacto seja reduzido. Então, acho que o cuidado da saúde, né, com as pessoas, e aí falando de pessoas transmasculinas, é justamente olhar para ela e ouvir, mas ouvir o que essa pessoa está dizendo e a partir dessa ouvir o que essa pessoa está dizendo, mudar. Sim. E não só entrar no ouvido e sair pelo outro. Né? Eu acho que, independente de você ser um profissional de saúde ou você ser uma pessoa, sei lá, que trabalha no mercado e que você vê uma pessoa diferente, que usa o binder, né, que é aquele colete para diminuir o volume dos seios, e você não estranhar essa pessoa, isso já vai ser muito bom, benéfico para a vida daquela pessoa que não vai sentir um ET na fila do mercado, sabe? Para além das instâncias políticas, política e social, você entender o que a gente está dizendo, né, naturalizar isso e trazer isso para o seu cotidiano. Eu acho que isso também é o cuidado. Então, eu acho que saúde é a gente cuidar da gente, mas para a gente ter saúde, não basta só a gente cuidar da gente. Existe, né, as políticas públicas, existe o Estado, né? Então, tudo isso tem a ver com o nosso cuidado. E às vezes o Estado não chega, às vezes a política pública não está chegando naquela pessoa. Então, são vários fatores. Mas que eu acredito que o coletivo, né, que eu acho que é o coletivo que, através do coletivo, a gente pode criar estratégias e possibilidade de estar em rede, né, criar estratégias para poder nos cuidar, para poder estar em contato com outras pessoas. Por isso que eu acho muito interessante esse movimento que teve
de vários grupos de pessoas trans e irem fazer coletivos para se organizar, para fazer prática corporal, para fazer atividade Uhum. física, isso é ancestral, isso é uma coisa que que leva ao pertencimento de como essas pessoas querem cuidar uma das outras, né? De como essas pessoas se preocupam, como existe uma preocupação em. Não é só fazer por fazer, eu acho que é uma coisa de, de uma sociabilização que leva a esse cuidado com Sim. o coletivo. É muito bonito e muito necessário esse movimento das pessoas fazerem das pessoas trans fazerem esses grupos. Então isso também é um tipo de cuidado, né? É Uhum. claro que a gente precisa do mais específico, do clínico e tudo, né? Mas a gente precisa desses outros cuidados também. E aí, falando nisso, tem um outro cuidado que é o acesso a outros direitos, né? Estamos aqui em uma universidade falando um pouco sobre a acessibilidade, o acesso da população trans às universidades. Estamos vivendo aí uma onda de várias universidades, né, instituindo políticas de cotas trans, mas a Unesp ainda não adotou essa política. Então é um movimento que está muito resistente na instituição de modo geral. E aí eu queria ouvir de você, assim, o que você vê sobre a importância da existência dessas políticas afirmativas, sobretudo nos espaços da universidade, né, que é onde essa população não chega, e é onde se produz não só o conhecimento científico, mas o futuro de um país, né? Os profissionais futuros sairão daqui. Sim. É um movimento interessante porque veio também de uma preocupação de pessoas trans em estarem adentrando espaços, né, nos espaços das universidades. A gente começou lá no Rio de Janeiro com o Preparanem, Uhum. que se tornou um pré-vestibular, e depois, pelo Brasil inteiro, criaram-se outros muito parecidos com esse, que foi criado pela ativista indiana Arai Siqueira, né? E a gente começou a entender que não é que as pessoas trans não estavam lá porque elas não queriam, sim porque elas não tinham oportunidade. Uhum. E aí, quando se criou-se esses grupos, né, para pré-vestibulares, para pessoas trans estudarem e ir fazer o vestibular e fazer o Enem, as pessoas trans começaram a passar, né? Uhum. Então a gente tem várias pessoas trans lá que hoje são advogadas, são formadas e porque passaram pelo Preparanem, né, que é esse pré-vestibular comunitário. Então, ter cota nas universidades é uma questão de reparação histórica, assim como as demais cotas, Uhum. né? E por que pessoas trans precisam? Porque as pessoas trans ficaram e ainda estão privadas de coisas muito básicas, né? Uhum. Como eu falei no início. Então, é mais complicado para as pessoas trans estarem em certos ambientes, né? Não é um privilégio, pelo contrário, Sim. é uma maneira de você reparar algo que durante muito tempo você não via, você não tinha pessoas trans nas universidades, não tinha pessoas trans na pós-graduação. Uhum. Se hoje a gente tem, é por conta do próprio movimento trans, Sim. dos coletivos, dessa rede que se Uhum. organizou para poder fazer esse movimento. Então, as cotas elas são importantes para que as pessoas trans possam ter uma vida digna, ter um emprego melhor, ter um salário, né, um pouco mais, né, que vai lhe ter uma renda que vai ajudar ela a fazer até os procedimentos que elas queiram fazer. Não somente isso, mas isso também, porque é importante. Uhum. Então, nesse sentido, o que a gente tem preocupação em relação às cotas é que as cotas elas precisam estar alinhadas com a realidade dos estudantes no Brasil. Não basta só você passar, você tem que passar e ficar até o final e concluir Uhum. o seu estudo, né, os seus estudos. Então tem que ter também ferramentas de permanência para que essa pessoa trans possa continuar, né, ter alimentação, ter condições de ir e vir, de se Uhum. alimentar, de se manter dentro da universidade, né? Então são questões que, quando a gente fala de cotas para pessoas trans, assim como as outras cotas, também não é diferente, né? Uhum. Então a gente precisa de ter esse olhar e principalmente um olhar interseccional também, Sim. porque senão a gente vai começar a ter só um determinado tipo de pessoas trans adentrando as universidades. Se Uhum. a gente pensar, como eu já falei, né, que raça atravessa e as pessoas negras, né, vão ter mais dificuldade, pessoas trans negras vão ter mais dificuldade,
porque já perpassa pela questão do racismo e a transfobia, a gente precisa também olhar para essas pessoas, mulheres trans, travestis negras, pessoas não binárias negras, homens trans negros, Uhum. né, periféricos, pessoas que são trans com deficiência, né? Sim. Então, toda essa interseccionalidade precisa estar na frente, norteando essa política de cotas, Uhum. sabe? Porque senão a gente pode ver aí acontecer repetições. E não é que as outras pessoas trans não possam estar, mas vão ter algumas pessoas trans que não vão ter esse acesso mais assim, de forma mais comum do que as outras. Garantir uma equidade maior, Isso, né? exatamente. Então é importante que isso seja olhado com cuidado. E aí, caminhando para o fim da nossa conversa, você também integra espaços importantes, né, politicamente, assim dizendo, como a ABET, o GT de Saúde da População LGBTI+, da Abrasco. Então, qual que é a importância da produção do conhecimento e ativismo político nesse campo, assim, de promoção de políticas e de movimentos? É um lugar, as pessoas sempre me perguntam isso, é um lugar complexo, Uhum, porque você está ali disputando narrativa, né? sim. E tem lugares que você tem pares, tem lugares que você não tem, né? Então, embora são espaços, né, onde, na maioria das vezes, as pessoas têm ali um pensamento majoritariamente pensam em comum, né? Ainda assim, são espaços complexos, né, de você estar disputando narrativa, a gente está colocando ali sempre as nossas perspectivas e dizer que as nossas perspectivas precisam ser olhadas nesse viés, por esse âmbito, por esse olhar, para não esquecer determinados aspectos. Uhum, Então, é um ativismo que também, né, não é somente, mas é também, que às vezes não é olhado, não é considerado. Porque as pessoas acham porque a gente está. Porque é uma pessoa trans que está na universidade, ou se formou, ou está nesses espaços de disputa de poder ou de construção de políticas, que não vai ter problema. Tem problema. Tem uhum. muito problema E também, né? como? Como tem problema. Então, assim, inclusive para a gente se manter nesses espaços também é um problema. Uhum, Porque tem todo o sistema que quer tirar a gente de lá como se a gente não estivesse lá. Por isso que eu falei, é uma reparação histórica, né? Então, o que eu posso dizer é que não é fácil, né? Isso causa várias questões de saúde mental, várias questões de saúde no geral. Por isso a rede é importante, uhum. né? Mas que a gente também não pode não estar lá. Porque se já é difícil, ou a gente estando lá, se a gente está lá, vai se tornar mais difícil ainda. Então, eu acho que é uma coisa assim de subjetiva, né, de cada pessoa. Eu entendo que nem toda pessoa vai querer, Uhum. né, estar nesses espaços, vão estar em outros, né? Mas para as que querem, para as que têm esse perfil, para as que demandam isso, né, é importante sim que a gente se una e que a gente cada vez mais possa estar nesses lugares tensionando e colocando as nossas perspectivas dentro desses debates. Maravilha. É um constante esperançar, né? Assim, viver a esperança como um verbo, como uma ação. E aí, para as pessoas que estão nos ouvindo, você gostaria de deixar alguma mensagem sobre transmasculinidades, saúde, resistência e também chamando já para ação onde as pessoas podem acessar para acompanhar o seu trabalho? Eu acho que, se falando de transmasculinidade no geral, é entender que as masculinidades elas são plurais, né? Essa ideia hegemônica de entender o homem apenas como universal, isso é muito perigoso, Uhum, né? As masculinidades elas são múltiplas, né? A questão é que hegemonicamente só aparece um homem trans branco hétero cristão, mas não existe apenas ele, né? Então é importante que a gente tensione esses lugares, perceba que as transmasculinidades vão passar por outros lugares, né? Isso é importante. Ser lido como mulher faz parte da transmasculinidade. Isso é uma característica, uhum. né, nossa. E que, claro, cada um vai lidar de uma forma, mas isso é um fato, né? Mesmo aquela pessoa que transicionou na infância,
Ela Uhum. nasceu, foi lida de um jeito. E isso faz parte de uma construção, né, de uma identidade, né, da identidade transmasculina. Isso precisa ser respeitado, né? Não esperar reproduções, né, de vieses ou naturalizações de masculinidades hegemônicas vindo de nós. Não é que a gente não vá fazer isso, mas até a forma que a gente vai fazer é diferente, Uhum. porque a gente passou por outros lugares, assim como outras masculinidades, não só a trans, né? Então é importante que a gente perceba que as transmasculinidades estão aqui e que elas querem ser vistas e olhadas e consideradas com respeito, né? Assim como qualquer outra identidade de qualquer outra pessoa, né? Mas entendendo as nossas especificidades. Eu tenho alguns sites Uhum. que eu queria divulgar, que é o meu próprio Instagram, que é o Leonardo, M de Maria, B de Bola, Pecanha, que é o meu nome. Tem também um projeto que eu criei para divulgar um pouco do meu trabalho, da minha pesquisa de doutorado, que chama-se Saúde Transmasculina. Uhum. Você colocar Saúde Transmasculina no Instagram, você vai achar também, né? E tem os dois sites do Instagram do livro, os dois livros, que é o Transgeneridade e Esporte, tudo junto, Transgeneridade e Esporte, e o Transmasculinidades Negras, que também que é o Instagram do livro Transmasculinidades Negras. E querendo falar comigo, só me procurar, que a gente conversa lá no direct, lá tem meu e-mail no Instagram, Uhum. a gente troca ideia. Vamos lá, Leonardo, então, gratidão, né, por essa conversa super importante. Queria agradecer pela sua disponibilidade de trazer pra gente, assim, esse debate. Agradecer aos ouvintes também. E todos os links que o Leonardo falou vai estar na nossa descrição do vídeo, então, para vocês que quiserem acessar, é só rolar ali pra descrição e acessar. Então, muito obrigado, Leonardo, e até o próximo episódio, gente. Compartilhem com um amigo também, se possível. Tchau, tchau.